Woke up this morning, baby, I had you on my mind. Woke up this morning, baby, you know that I feel so fine. Cantando histórias, Coach 45. Bom, pessoal, hoje eu vou contar mais um pouco da história do Coach 45, porque a gente tem muitas histórias para contar. Daria para, acho que, fazer vários capítulos. E o que eu vou lembrando aqui, eu vou contando para você. O Coach 45 foi uma época muito importante das nossas vidas, pois tratava-se da nossa adolescência, as namoradas, as festinhas, tudo era novidade, emoção. Era muito legal. O fato de termos uma banda musical, tocando tudo aquilo que estava na moda que de certa forma nós ajudávamos a fazer, nos colocava em destaque perante a juventude daquela época. As músicas, as meninas, as festinhas, tudo era muito lindo e seguro. A gente podia voltar para casa a pé, de madrugada, que não havia perigo nenhum. Nossos pais podiam ficar sossegados e tranquilos. Drogas praticamente não existiam em nosso meio. E quando existia, as pessoas eram até marginalizadas pela gente. O máximo da loucura eram as cubas livres, os gins tônicas. Qualquer festinha que tivesse uma vitrolinha de pilha tocando Johnny Rivers, Bob Dylan, tivesse luz negra e estroboscópica, era um tremendo sucesso. Uma vez me perguntaram num famoso programa de entrevistas na televisão se eu me lembrava bem dessa época, já que eu tinha idade suficiente para ter vivido essa realidade na minha juventude. E quais seriam as minhas impressões? Porque essa época representava o período da ditadura militar, 1964. Eu tinha 14 anos. Eu respondi, para surpresa de todos, que aos nossos olhos era tudo lindo e maravilhoso. Era tudo calmo. Se havia injustiças ou não, nós, adolescentes, não sabíamos e nem queríamos saber. Em comparação, para nós, ao que vivemos hoje, era o verdadeiro paraíso. Durante as nossas férias, nessa época, a cidade de Itanhaém foi muito marcante para nós. Durante o dia, a gente ia à praia, lá no Cibratel, ou à piscina do Yacht Club de Itanhaém, ou ia esquiar, ou fazer algum outro esporte. E depois do almoço, a gente ia ensaiar com a banda. Ao ar livre, na garagem da casa que os pais do Marcão alugavam todas as férias para que todos fôssemos para lá e a gente pudesse ensaiar com a banda. E a moçada toda de Itanhaém comparecia nos ensaios. Era o grande programa da tarde, era esse, né? Todo mundo ia lá no ensaio, a gente tocando aquelas músicas maravilhosas, virava bailinho, era muito animado. Todo mundo conhecia o nosso repertório de cor. Se não conhecia, ficava conhecendo. E a turma não se contentava, queria mais, não era só ensaios. Então, nós nos reunimos e pegamos um espaço lá no Yacht Club de Itanhaém, no andar de cima, lá no mezanino que tinha lá, e montamos uma boatinha. E aí a gente batizou, um nome que não tinha nada a ver, mas era um nome que parecia meio, sei lá, de alguma ilha dessas paradisíacas. Era Nique Nique Barilu. E toda semana tinha uma ou duas apresentações da gente, que era sempre baile do Havaí. Eu lembro que eu cantava só de sunga e com colar de havaiano aqui, sem camisa. Putz, era muito divertido, né? E todo mundo ia para lá e o negócio chegou a ficar famoso. Então atraía muita gente de outras cidades, até ou quem estava veraneando ali em Itanhaém, ia para lá. E dentre essas pessoas que foram para lá, um grande empresário da noite paulista,
também foi e nos conheceu ali. Esse empresário era o Abelardo Figueiredo. O Abelardo Figueiredo, além de muitas coisas que ele fazia, ele era dono e diretor de uma grande casa noturna brasileira, O Beco. O Abelardo ficou impressionado com a gente, com o pique da gente, né? Com as músicas, com a garra que a gente tocava. E logo nos fez uma proposta para a gente ir tocar nessa famosa casa noturna. Para nós era mais um novo estágio da nossa vida. Fomos lá, tocar no Beco. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, para quem se interessa pelos detalhes dessas histórias do rock paulista, eu recomendo um livro de Fernando Carneiro de Campos, Hits Brasil. O Fernando fez um apanhado, fez uma pesquisa com todo mundo dessa época, que tocava nessa época, e ele conta detalhadamente cada episódio. Eu sigo contando aquilo que eu vou lembrando e que eu vivi. Mas ele não conta só da gente, conta de outras bandas, né, que faziam sucesso junto com a gente nessa época. Bom, sobre a nossa apresentação no Beco, casa lotada, nós estávamos programados de cantar a música When a Man Loves a Woman, numa gravação do Johnny Rivers. When a man loves a woman, take it the night and not last. He chants your words for all the things is found. E no começo dessa música tinha uma introdução que o Johnny Rivers entrava um órgão bonito, um órgão Hammond e tal, né? E no meio disso o Johnny Rivers falava lights, para que as luzes se acendessem. Nós resolvemos fazer isso lá no Beco. Então a gente começava na penumbra, né? Os acordes do órgão. Em dado momento, eu falava lights, e era para as luzes se acenderem todas, né? E eu falei lights, e nada das luzes se acenderem. Aí fomos continuando mais um pouco, e lights, cada vez mais alto, né? E as luzes não se acenderam, né? A gente começou a ficar meio desesperado, sem saber o que fazer. Aí nós fizemos aquilo que nós estávamos programando e o público aguardando em suspense o que iria acontecer, e não acontecia nada. Aí o Marcão percebeu que algo errado estava acontecendo. Ele saiu correndo que nem um louco, foi para os bastidores, dali ele subiu as escadas e foi lá em cima, onde estavam os projetores e tal, e estava o técnico de som. Ou pelo menos deveria estar. E adivinha, ele encontrou o cara dormindo num sono profundo, como um anjinho lá. Ele acordou o cara e pela última vez eu gritei, lights! E as luzes se acenderam, aí o Marcos volta e tal, e nós começamos a cantar meio atrasado. É claro que o público percebeu alguma coisa, mas não percebeu a gravidade que nós estávamos vivendo ali realmente. Bom, essa etapa do Beco foi muito importante para nós, era o início de uma temporada na noite paulista, né? E começou uma outra fase também, na mesma época o Abelardo também era produtor de programas de televisão, e ele nos convida para nos apresentarmos num programa da TV Bandeirantes chamado Pernas, a Hora e a Vez. Essa é uma outra história que fica para uma outra vez. Eu vou continuar no próximo capítulo a falar sobre esse programa que eu estava falando e muitas outras histórias. Isso aqui é só o começo. Eu tenho histórias muito legais, envolvendo pessoas importantes, pessoas famosas, e as minhas histórias de conjunto, de formação de banda. Bom, eu quero então terminar aqui esse programa de hoje, mais uma parte da história do Coach 45,
E pedir a vocês que ainda não estão inscritos no meu canal, que por favor se inscrevam, toque aquele sininho, né, para vocês ficarem sabendo das notificações de todo o vídeo que eu colocar, curtam o meu canal, as músicas que tem lá. Então vamos fazer juntos esse programa, ok? Dudu França cantando histórias. Até o próximo programa.